que vai ser o tema dessa mensagem, é o que Deus pensa sobre família, né? É interessante porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente começa a construir um norte para nós, para a gente caminhar, para a gente andar, tá bom? Eu digo isso por quê? Porque muitas pessoas hoje têm construído a sua família e não têm perguntado para Deus o que é que Deus pensa sobre família. Ou o que Deus tem como mente ou propósito para a família, né? E o nosso propósito como igreja é apresentar para vocês o que é que Deus pensa sobre família, o que é que Deus fala acerca de família, né? Porque quando a gente entende isso aqui, muda tudo. A gente entende o propósito, né? A gente entende o propósito para o qual aquilo foi estabelecido. Então a primeira coisa que eu queria estabelecer com vocês aqui, que a gente precisa entender, que a família, o casamento ou o matrimônio, certo? Quando eu estou falando disso, eu estou falando da mesma coisa, eles caminham juntos. Quando eu falo de família, casamento ou matrimônio, eu estou falando de uma aliança. Então a primeira coisa que eu queria estabelecer aqui, que você pudesse entender que família, casamento ou matrimônio é uma aliança, tá bom? Repita comigo, casamento é uma aliança. Eu vou usar um exemplo aqui, ó, que eu usei no primeiro curso. Você vai pegar, quem tem aliança aí, quem é casado, tem aliança ou anel, alguma coisa. Você vai pegar a sua aliança, vai olhar para ela e vai procurar o começo, meio e fim. Você não vai encontrar o fim da aliança, né? Você encontrou o fim da sua aliança? Tem final? Não, né? É interessante a aliança, até eu usei como exemplo, a aliança ela passa por algumas dificuldades no dia a dia. A minha pega poeira, pega sujeira, já pegou tinta, mas lá na empresa tem uma politriz, eu pego, dou um polimento e ela fica novinha em folha. E assim muitas vezes é o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por batalhas, por barreiras, mas ele permanece firme. Então, para trazer mais fundamento para isso que eu estou falando, para que você possa entender que o relacionamento, o casamento, ele é uma aliança, queria que vocês abrissem comigo Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 14. Abra aí sua Bíblia, Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 14. Na verdade, eu quero ler só o versículo 14 de Malaquias. Quando vocês vão abrindo, eu vou só explicar o contexto. Aqui, essa palavra desse profeta, ele veio em meio a algo que estava acontecendo, o povo dele, o povo de Deus, o povo de Israel estava se corrompendo, e ele usou uma analogia, ele usou o casamento, a aliança do casal, como uma figura para o povo dele que estava sendo desleal, certo? E no versículo 14 ele diz assim, ó, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, ou seja, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o relacionamento, o casamento, ele é baseado em uma aliança. Primeira coisa que eu aprendo aqui, e o que é a aliança? A aliança, ela vai além daquilo que você sente ou vê na pessoa pelo qual você está se relacionando. A aliança, ela não é baseada na beleza, porque muitas vezes nós procuramos uma pessoa bonita, e é bom estar do lado de pessoas bonitas, né? É maravilhoso demais. A gente procura beleza, procura casar com uma pessoa legal, uma pessoa simpática, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que ganhe bem. A gente procura vários atributos, né? A gente acaba sendo até às vezes exigente, procurando vários atributos. Hoje nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ele é baseado em uma aliança. E como eu falei para vocês o exercício, a aliança ela não tem fim. Porque o dinheiro pode se acabar, a beleza ela vai se embora com o tempo, os sentimentos eles vão e vêm, eles são como a onda do mar, mas a aliança não, a aliança permanece firme. Repita comigo, a aliança permanece firme. Então o Senhor, o profeta ele está dizendo o que aqui, ó?
Olha só. Eu fui testemunha. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o Deus, o nosso Deus, Ele é testemunha da aliança. Ele estava contemplando, Ele estava acompanhando. Ele fez parte daquele momento. Porque a testemunha é alguém que quando a pessoa vai se casar, ela convida, ela vai para o casamento e ela participa daquela celebração, daquele momento e da cerimônia. Então, ou seja, eu estava lá presente. Significa dizer que Deus estava presente na hora que você decidiu se unir à sua esposa, ou você decidiu se unir ao seu esposo. Vocês estão comigo? Então a primeira coisa que nós aprendemos é que o casamento, ele é baseado em uma aliança, e uma aliança irrevogável, que resiste às dificuldades, resiste ao tempo, resiste à pobreza, resiste à doença, como nós fazemos essa declaração na hora de casar, né? Então, entendendo isso, que casamento ou família ou matrimônio é uma aliança, isso nos dá sentido de propósito. E deixa eu dizer algo para você que é assustador. Eu estava dando uma olhada no censo, na verdade, nos dados do IBGE, e diz que em 2024, sabe quantos divórcios nós tivemos na nação brasileira? 420 mil divórcios, só no ano de 2024. E isso foi 4,9% a mais em relação ao ano de 2023. Ou seja, nós estamos olhando para uma estatística que tem aumentado a cada ano que passa. Mas diga assim: eu sou a igreja de Deus. Isso não acontece comigo. Diga comigo: isso não vai acontecer na minha casa. Deus não nos estabeleceu para nos divorciarmos. Na verdade, quando Deus estabeleceu uma aliança, aquela aliança ela é eterna e irrevogável. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele foi testemunha da decisão que nós tomamos. Que essa decisão ela não foi só perante aos homens, mas foi perante aos homens e perante a Deus. Nós precisamos entender que Deus leva muito a sério a aliança. Então, a minha aliança com o meu cônjuge, no caso, a minha aliança com a minha esposa, ela teve como testemunha não só os irmãos, não só o pastor, mas Deus. E Deus leva muito a sério tudo o que Ele fala. Então, nós não queremos, como igreja, fazer parte dessa estatística ruim. Na verdade, nós estamos aqui para apontar para essa sociedade corrompida qual é o caminho. Como nós devemos trilhar uma história de uma família não perfeita. Porque o que nós aprendemos aqui é que a nossa família não é perfeita, mas ela minimamente ela deve ser saudável. Uma família saudável. E outra coisa que eu aprendo aqui, amados, que a família, ela não é baseada em sentimento. Porque os sentimentos, eles são como as ondas do mar. Eles vão, vêm. A pergunta é, como eu tenho conduzido a minha família? Qual tem sido as bases? Porque a base da família não é sentimento, como eu acabei de dizer. A base da família, ela é uma aliança. Os sentimentos, as emoções, o amor, que também é decisão, eles caminham juntos, mas eles não são a base. Por isso que nós vemos muitas pessoas se separando, porque elas não entenderam o propósito da família, como Deus estabeleceu e o que Deus pensa sobre a família. E o meu propósito aqui hoje é tentar, de alguma forma, compartilhar com vocês, trazer luz acerca desse assunto. Não estou dizendo com isso que a minha família é perfeita, mas que nós estamos trabalhando sim, para ter uma família saudável. Uma família dentro dos padrões de Deus, uma família baseada na sua palavra. Você está comigo? Então, quando nós falamos do que Deus pensa, eu gosto muito, amados, de entender
a palavra de Deus, e eu acho muito massa o que Gênesis deixa descrito, porque Gênesis ele traz fundamentos e bases para tudo na vida. Então, quando eu quero entender sobre família, eu venho para Gênesis. E Gênesis eu vou entender um pouco do que Deus pensa sobre família. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Olha só o que é que diz, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Capítulo 2, a partir do versículo 15, tá bom? Olha o que é que diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero que vocês deixem esse texto aberto, porque a gente vai continuar acompanhando, certo? Isso aqui, gente, aconteceu depois que Deus criou tudo, né? Criou todas as coisas, criou o céu, terra, os animais. Aí Deus criou o homem, aí ele, no versículo 15, ele diz aqui, ó, tomou o homem, então, ou seja, ele pegou o homem que ele tinha criado e o colocou no jardim, que ele também tinha criado, né? Ele colocou o homem no jardim e deu uma ordem para esse homem. Qual era a ordem? Cultivar e guardar. Essa foi a primeira palavra que Deus deu para o homem. A segunda parte do que Deus deu para ele foi assim, ó. O Senhor Deus lhes deu uma ordem. Ou, em outras palavras, Deus lhe deu uma palavra. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu costumo dizer que até então a vida do homem, até esse presente momento, não tinha muitas emoções. Ele vivia uma vida tranquila, e onde ele estava trabalhando e fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, né? Que era dar nome às coisas, e a gente vai continuar aqui, e é interessante que a vida do homem começa a mudar quando a mulher chega. Tipo assim, o homem está vivendo uma vida tranquila, mas a mulher chegou na vida do homem, a história do homem mudou. Tipo assim, o cara está vivendo uma vida monótona, mas chegou a mulher, chegou as emoções. A vida do homem começa a se tornar uma aventura e as emoções começam a acontecer. É como se a gente estivesse vivendo uma viagem tranquila. Quando chegou a mulher, as emoções começaram a acontecer. E a gente vai ver ao longo da história, né? Mas isso é bom, porque isso dá sentido à vida. Tá bom? Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Olha só. Deus começou a ver que a vida do homem estava muito monótona. Aí Deus disse assim, ó, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Eu acho que Deus estava olhando, né? Adão ali dando nome pro boi, pro cavalo, pro periquito, pro papagaio. E o Adão olhando ali, cada animal tinha o seu par. A vaquinha tinha o boi, o cavalo tinha a égua, o leão tinha a leoa. Aí cada um tinha o seu pai e o Adão estava só. Aí Deus olhou assim para ele, olhou para Deus, rapaz, não é bom que esse cara esteja só. Aí Deus fala assim, ó, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-eis uma auxiliadora que lhe será idônea. Queria que as mulheres repetissem comigo, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe será idônea. Pronto, a primeira coisa que eu aprendo aqui, amados, que isso aqui tem sido muitas vezes um motivo de muita confusão dentro do relacionamento. Por isso nós precisamos entender o que Deus pensa sobre o matrimônio. O papel da mulher não é ser o cabeça do lar. O papel da mulher é ser auxiliadora. Quando Deus criou a mulher, Ele criou para ser auxiliadora do homem. O que é ser auxiliadora? Pegar junto com Ele. Fazer parte daquilo que está sendo construído.
Nós sabemos que muitas vezes, nos dias de hoje, as mulheres têm assumido um papel de proeminência, de liderança, de governo, não é por causa da vontade de Deus, mas é porque o homem tem muitas vezes falhado. Mas o plano inicial de Deus é que a mulher viesse somar com o homem naquilo que estava sendo construído dentro da família. E deixa eu dizer algo para você, o pensamento de Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Mas sabe quando é que a mulher se sente feliz e segura? Não é assumindo o papel do homem, não é assumindo a liderança, mas é sendo auxiliadora. É onde a mulher se sente mais completa. É onde ela se sente mais cuidada e valorizada. Então Deus falou, olha só, far-lhe-eis uma auxiliadora que lhe será idônea. Havendo, pois, o Senhor, Deus, formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Mas vendo como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, o cara estava trabalhando, dando nome a todos os animais, e de vez em quando ele procura, rapaz, não apareceu ninguém parecido comigo aqui. Não apareceu, todavia, ninguém que lhe fosse auxiliadora idônea. Aí o que foi que aconteceu? Deus deve ter parado assim, cara, esse cara não vai conseguir resolver o problema dele, não, deixa que eu resolvo. No versículo 21, então o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e as trouxe. É interessante esse texto que quando eu escuto ele, eu leio ele, o que vem à minha memória é que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. O Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Então o que foi que aconteceu? Deus fez Adão cair em um pesado sono, e enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fez a mulher. A mulher, mas ela foi tirada do homem. Oh, que massa! Que revelação! A mulher, ela foi retirada do homem. Não foi não foi o homem que produziu a sua esposa. Não, foi o próprio Deus que tirou ele do homem e te deu de presente. Ou seja, significa dizer que a mulher, ela é um presente na vida do homem. E muitas vezes eu vejo os homens destratando as mulheres. Eles não entendem porque quando eles estão destratando, menosprezando, deixando elas de lado, eles estão destratando eles próprios. Porque a mulher, ela faz parte do homem. Ela foi retirada do homem para completar o homem. Deus estabeleceu ela como auxiliadora do homem. E muitas vezes eu vejo os homens agindo com insensatez e tratando mal e menosprezando por ser um sexo frágil. Não, a mulher ela foi estabelecida para completar o homem. A mulher é como se fosse a extensão do homem. Vou citar um exemplo lá de casa. Lá em casa, tanto eu como a minha esposa, nós temos um papel estabelecido e específico na criação do meu filho. Nós temos um filho e tem coisas que eu não vou conseguir acessar nele. Como tem coisas que a minha esposa não vai conseguir acessar nele. Tem coisas que eu não vou conseguir construir nele, porque Deus estabeleceu nela e só ela vai conseguir estabelecer. E assim o meu filho ele vai conseguir crescer de forma saudável, porque nós nos completamos.
nós nos completamos. Não existe dois, existe um. E nós vamos entender logo aqui na frente. Então vocês entenderam o que foi que aconteceu? Deus fez Adão cair no pesado sono. E enquanto ele estava dormindo, Deus abençoou ele. Pronto, agora começou a emoção na vida de Adão. Agora a emoção chegou. A vida de Adão estava muito tranquila, mas não é assim o casamento, amados. Não é assim o relacionamento. Antes de eu me casar, a minha vida era bem organizadinha. Meu guarda-roupa era bem organizado. Eu vivia os meus sonhos, eu projetava as coisas. Eu dizia onde eu queria chegar, o que eu queria fazer. Mas aí eu conhecia a Bruna. Tudo mudou. Olha, a menina sorriu, ó. Ela gostou. Tudo mudou, amados. Porque não existe mais os sonhos do Diego. Existem os nossos sonhos. Não existe mais os meus projetos. Existem os nossos projetos. Não existe mais a minha organização. Existe a nossa organização. Não existe mais a minha bagunça. Existe a nossa bagunça. Não existe mais o meu, existe o nosso. E sabe, a vida do casal, mas ela é construída assim. Por isso que eu disse que a aventura começou quando Eva chegou. A minha vida começou quando a Bruna chegou. Ela mudou, amados. Deus muda a história. E é interessante que nós precisamos entender, amados, que quando a mulher foi dada para Adão, olha só o que foi que aconteceu. E ao final, aí pronto, e disse o homem, no versículo 23, e disse o homem, porque Deus criou a mulher e trouxe e entregou, toma, agora é tua. Toma, agora é tua. Deus falou aqui no versículo 22, né? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem, esta afinal, agora ele foi romântico e poético. Esta afinal, agora é o homem falando, tá bom? Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, ou retirada, ou formada. Aí ele continua dizendo aqui, e essa parte aqui eu vou me deter mais. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Eu vou me deter primeiro nesse versículo 24 aqui, tá bom? E por isso deixa o homem pai e mãe, e se unir-se-á a sua mulher. Eu vou ler essa primeira parte e vou conversar um pouco com vocês. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer que existem 3 decisões que o homem toma na vida, que isso traz consequências, ou seja, ela acompanha o homem o restante da sua vida. Elas trazem influência para a sua vida. A primeira decisão que nós tomamos é decidir aceitar ou não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a primeira decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida. Porque essa decisão ela vai decidir o curso da nossa vida. Se nós vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Então essa decisão é uma decisão muito importante. A segunda decisão que eu considero mais importante da nossa vida é com quem nós vamos casar. Vocês estão comigo? A segunda decisão que eu considero mais importante é com quem nós vamos casar. Porque essa pessoa que você decidiu casar, amados, não é para você fazer como nós fazemos ao trocar de roupa. Ou como o mundo está fazendo, me cansei, não gosto mais, a química não rolou, vou separar. Não, mas essa pessoa que você casou, ela é para sempre. Ou pelo menos até Jesus voltar. Você está comigo? Então, ou seja, a segunda decisão é com quem você vai casar. Porque, mas se você decidir casar com a pessoa errada, ou baseado em sentimentos, emoções, ou na beleza, isso vai passar, amados. Por isso nós precisamos entender
Porque com quem nós vamos casar? E é o conselho que nós damos para as pessoas daqui da igreja. Cara, você vai casar? Case. Não namore, case. E ore em Deus. Procure saber em Deus se essa é a vontade de Deus para você. Se de fato essa é a pessoa correta para você. Então, com quem nós vamos casar, isso faz total diferença. E a terceira decisão, qual é? Qual a profissão que você vai exercer? O que você vai fazer? Isso também faz parte, mas isso também é muito importante. Qual vai ser a profissão? Porque é do seu trabalho que você vai sustentar a sua esposa. Então, baseado nisso que eu acabei de falar, quando eu digo assim, portanto deixará o homem pai e mãe e se unir-se-á à sua mulher, está dizendo o quê? Que o homem, para casar, ele precisa deixar a casa do papai e mamãe. Significa dizer que esse homem, ele precisa estar crescido. E quando eu falo crescido, ele precisa ter maturidade. Ele precisa ser homem. Homem, eu digo não só do sexo masculino. Eu digo ser homem para assumir as suas decisões. Homem com maturidade para conseguir enfrentar as dificuldades do dia a dia. É esse tipo de homem que nós estamos falando. Homem que vai assumir as suas decisões e as suas responsabilidades. Então a pessoa precisa ter maturidade psicológica. Ele precisa ser homem o bastante para assumir isso. A segunda coisa que o homem precisa ter para conseguir deixar pai e mãe, ele precisa ter um trabalho. Por quê? Ele vai casar, amado. Quem vai sustentar ele não tem que ser os pais dele. Não são os sogros que sustentam. Não, ele tem que ser homem o bastante para sustentar a ele e aquela mulher no qual ele quer casar. Então eu vejo muitas pessoas que querem casar, mas não tem trabalho. Ei, amados. Ei, homem. Se levante, comece a trabalhar. Comece a adquirir maturidade, comece a trabalhar, porque ele precisa ter independência emocional, independência financeira, ou seja, ele precisa conseguir prover sustento para ele e para a pessoa com a qual ele vai se casar, porque a partir do momento que ele casar, ele vai assumir a responsabilidade financeira daquela mulher, ou seja, até então, quem pagava as contas, quem pagava os boletos, quem vestia aquela menina, era o pai dela. Mas quando você casou, você assumiu essa responsabilidade. E o que nós vemos muitas vezes, as pessoas casam e continuam morando na casa dos pais. Não, amados. A pessoa tem, o homem tem que ter independência financeira. E quando eu falo de deixar pai e mãe, eu não estou falando de abandonar pai e mãe, abandonar os pais. Eu estou falando de ter maturidade, independência para poder casar, sustentar a sua esposa. Outra coisa, ele precisa deixar de forma geográfica. Sair da casa dos pais. Ah, eu vou casar, mãe, mas eu vou morar com a minha esposa lá no meu quarto. Não. Não, nananina não. Você vai passear de toalha lá na sua casa. Aqui é a minha casa, aqui é a minha casa, minhas ordens. Eu vou dizer um exemplo para vocês, amado, que é interessante. Essa independência financeira e também essa separação geográfica. Ela é importante porque quando eu me casei com a Bruna, a gente estava primeiramente morando de aluguel, a gente morava na Messejana, e a minha mãe começou com um apelo emocional, né? Meu filho, vem para cá, para o Maracanaú, tu nasceu e se criou aqui no Maracanaú, tu paga aluguel aí, tem na casa de vocês aqui, porque a nossa casa era grande, e ela disse que era um pedaço para cada um, vem construir a tua parte aqui, que é a tua herança, não sei o quê. Aí, mas eu já estava juntando dinheiro para comprar uma casa, né? Aí ela pegou e disse, vem comprar aqui, mora aqui, porque constrói aqui, porque aqui tu não vai pagar prestação de financiamento. E eu pensando que o financiamento realmente é 30 anos, né? Mas, eu primeiro vou estar em economia, vou estar morando no centro do Maracanaú, bom demais. Pensei na economia financeira, naquele primeiro momento. Vim construir aqui e viemos morar aqui. Moramos, eu acho que uns 2, 3 anos, não foi, amor? Mais ou menos.
Mas eu vou dizer algo para vocês. Nós só começamos a prosperar financeiramente quando nós compramos a nossa casa, saímos de lá e fomos morar no nosso cantinho, na nossa casa. Financiamos. É 30 anos. Eu até brinco e digo para a Bruna, amor, Jesus vai voltar e eu não vou ter terminado de pagar esse financiamento, que é 30 anos, né? Então Jesus vai voltar antes. O mais importante é a gente manter a parcela em dias. A parcela está em dias. Mas, amados, não tem coisa melhor, amados, de você estar no seu cantinho, na sua casa. Amados, quando nós compramos a nossa casa, nós fomos morar dentro. Amados, prosperidade chegou. Vento de Deus soprou, amados. Precisa cortar o cordão umbilical. Além disso, nós evitamos os conflitos familiares. Rapaz, a minha mãe chegava na minha casa, eu abraçava ela chegava lá, era muito amada. Quando eu chegava na casa dela, era muito amada. Por que, amados? Eu não deixei de ser filho, me tornei uma visita. Ela preparava comida para nós, chamava nós para almoçar, chamava nós para jantar. Enquanto nós morávamos do lado, nem conversa tinha direito. Mas depois que a gente teve essa separação, amados, ela começou a sentir saudade. Saudade, amado. Morando perto, junto, não sente saudade não. Quando a gente foi morar na Pavuna, ela começou a sentir saudade da gente. Pronto, olha só, viraram amigas. Elas eram amigas, né? Antes da gente ir para lá, só para que vocês possam entender. Não havia nenhum conflito entre a minha mãe e minha esposa. Mas, amados, a vida mudou para melhor. Mas por que, amados? Houve uma separação demográfica. Vocês entenderam o que é deixar pai e mãe? Deixar pai e mãe é independência financeira, independência emocional e separação geográfica. Não estou dizendo com isso que você vai abandonar os seus pais. Não, como eu disse para vocês, os seus pais, eles nunca vão deixar de ser os seus pais. Nós devemos sim honrar os nossos pais. Mas nós precisamos entender que nós agora assumimos uma família. E a nossa responsabilidade agora mudou. Eu deixei de ser filho, agora eu sou pai, agora eu sou dono. Amém? Você está comigo? A segunda coisa que eu aprendo aqui na continuação desse versículo 24. E se uniciar a sua mulher, tornando-se uma só carne. Vou repetir. Se uniciar a sua mulher, tornando-se uma só carne. Quando a gente lê essa parte aqui, a gente fica perguntando, como assim se unir a mulher? Quando eu me casei, eu me uni com ela? Muitas vezes não. O que nós vemos nesses dias de hoje, principalmente com a tecnologia, é que tem casais que se comunicam mais pelo WhatsApp, mais pelas redes sociais, do que olhando nos olhos, do que no contato, do que no relacionamento. Deixa eu dizer para você, não tem como construir um relacionamento sólido pela internet, pelas redes sociais. Não tem como. Nada substitui a presença. Repita comigo, nada substitui a presença. Mas pelo celular você não sente o cheiro, você não sente caatinga. Você diz o que quer pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Agora eu quero ver olhando nos olhos. Então muitas vezes o que nós vemos nesse dia de hoje é que os casais eles estão morando juntos, mas muitas vezes eles estão separados. Eles têm barreiras que os impedem de se aproximar. Deixa eu dizer algo para você. Sabe quem deve ser a sua melhor amiga e o seu melhor amigo? O seu cônjuge. Eles devem ser os seus melhores amigos. Eles devem ser as pessoas da sua maior alta confiança. E muitas vezes o que tem acontecido é que as pessoas elas estão juntas, mas não estão unidas. Ou muitas vezes elas estão separadas dentro do próprio lar, vivendo um divórcio dentro da mesma casa, onde elas deveriam fazer o quê? Que é uma das maiores causas do divórcio. Hoje em dia a gente pensa que a maior causa do divórcio é o adultério, é a mentira. Não, mas uma das maiores causas do divórcio hoje em dia se chama orgulho. Orgulho.
Orgulho que é não reconhecer que eu tenho falha, é não reconhecer que eu errei, é não pedir perdão, é não se arrepender. É não entender que a minha relação com o meu esposo ou com a minha esposa não está baseado naquilo que ela me fez, ou na ofensa que ela fez contra mim. Não, ela está baseada em uma aliança. Porque eu tenho uma aliança com ela, eu vou me relacionar com ela, eu vou me arrepender daquilo que eu fiz, eu vou pedir perdão. Então, uma das maiores causas de separação hoje em dia tem sido o orgulho, amados. Porque não quer dar o braço a torcer. Ah, foi ele que errou comigo. Foi ele que me tratou mal. Foi ele que me traiu. Foi ele que fez aquilo. Amados, foi ele que fez, amados. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando você perdoa, o maior beneficiado não é o outro que recebeu o perdão, mas é aquele que perdoou. Vou citar um exemplo para você. Olha só. Enquanto Jesus não veio para morrer no nosso lugar e nos reconciliar com o Pai, o Senhor Deus só tinha um filho, amados. Deus só tinha um filho, Jesus. Enquanto não tinha acontecido a reconciliação com Deus. Quando Deus decidiu nos perdoar, mandando o seu filho, ele deixou de ter um filho unigênito e passou a ter uma família. Vocês estão vendo aqui a graça do perdão? Então Deus poderia, se ele quisesse, continuar tendo só um filho que se chama Jesus. Mas quando ele resolveu nos perdoar, ele começou a ter uma família, muitos filhos, espalhados pela terra. Vocês estão vendo a bênção do perdão? Então, ou seja, muitos casais têm se separado porque não entendem a bênção que há no perdão. E o perdão, ele independe de quem foi o malfeitor, o agressor, o infrator. Não, amados, o Senhor Deus resolveu nos perdoar. E é nesse caminho que Ele nos chamou para andar, no caminho do perdão. No caminho do arrependimento. No caminho da reconciliação. Deixa eu continuar. E quando ele fala, se iniciar, e isso aqui, amados, é algo que eu carrego com a Bruna, desde o dia que nós começamos a nos relacionar, a gente decidiu algumas coisas. Primeiro de tudo, amados, respeito. A gente nunca diz nenhuma palavra, tipo assim, que maltrate o outro. Não, amados, ela foi retirada de... E isso, amados, nós começamos a nos relacionar antes de entrar na igreja. Então nós decidimos em comum acordo nos respeitar. Uma das bases do nosso relacionamento é respeito. A gente não dorme brigado de um dia para o outro. Às vezes tem algum desentendimento, ela fica bicudo por ali, eu bicudo por acolá, mas antes de dormir, vem cá, me agarra. Eu agarro ela, que eu disse assim, a gente casou, foi para estar junto. Ela quer dormir, eu disse, vem cá deitar de conchinha. Eu não abro mão de dormir junto com ela. Eu agarro ela e diz, amor, tua mão é pesada. Isso é para você saber, a mão de homem é pesada. Entenda quem manda aqui. Mas eu faço carinho nela, eu amo ela, mas porque eu não consigo. Mas vocês entenderam? Vocês entenderam o compromisso? A relação do marido e mulher tem que ser assim, amados. Uma relação não só de cumplicidade, mas uma relação de amor. De entender que ela foi um presente que Deus me deu. E eu preciso tratá-la bem. E da mesma forma, ela precisa me honrar e me tratar bem. Porque quando ela me trata bem, ela é abençoada. Ela é favorecida. Então vocês entenderam e compreenderam acerca do que é unir-se? Unir não é estar junto. Unir é entender a aliança, o propósito da aliança. Eu estou contigo, todos os momentos. E isso muitas vezes tem faltado nos casamentos de hoje. Amém? Vamos continuar. Os dois e se tornam uma só carne. Pronto. A partir do momento que eles dois se unem, a partir do momento que é essa unidade, os dois deixam de ser dois. E eles começam a se tornar um. E é interessante acerca de se tornar um.
Gente, é interessante porque as pessoas elas começam a ver os casais quando são unidos. Se eu chegar no culto sem a Bruna, as pessoas perguntam: cadê a Bruna? Cadê a pastora Bruna? Cadê a Bruninha? Nem pergunta como é que eu estou, já pergunta pela Bruna, se não vê ela. E às vezes o contrário, quando o pessoal vê ela e não me vê: cadê o pastor Diego? Cadê o Diego? Cadê fulaninho? Porque as pessoas ligam, as pessoas começam a criar uma referência de um casal unido. Eles se tornam um. Por exemplo, eu estou achando estranho, estou vendo a irmã Selma, não estou vendo o de açúcar. Cadê o de açúcar, irmã? Tá vendo? Estou vendo o João Paulo, não estou vendo a Brenda. Eu sei que a Brenda veio no primeiro culto, né? E agora o João Paulo veio no segundo. Mas vocês estão vendo? Porque a gente acaba ligando as pessoas. É o de açúcar, né? É só para os mais íntimos, né? Cadê o Oswaldo, irmã Selma? Não, precisa dizer não, irmã Selma. Tá bom? Vamos continuar. No versículo 25, ele diz assim, ó: ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí você vê esse texto, rapaz, o que o Senhor está querendo dizer esse texto aqui, hein? É interessante, nós já ministramos sobre isso no curso de casais, e é interessante quando nós falamos sobre isso, falamos sobre o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, a gente pensa que fala só de intimidade do casal, do quarto. Não, não fala só disso. Quando fala de ambos estavam nus e não se envergonhavam, fala de transparência. Também. Transparência, cumplicidade. Até o que eu usei no primeiro culto aqui e compartilhei com os irmãos. Irmãos, nós precisamos entender que, por exemplo, a minha esposa para mim, ela não é só minha amiga, mas ela é minha confidente, ela é o meu braço. Lembra do que eu li no começo aqui? É auxiliadora. Deus levantou a mulher para ser auxiliadora e não acusadora. Eles estão para se completar e não para se separar. Então, ou seja, quando fala de ambos estavam nus, significa dizer que vai ter momentos que eu vou precisar da ajuda dela, como vai ter momentos que ela vai precisar da minha ajuda, e eu preciso ter a liberdade para conversar assuntos difíceis com a minha esposa. Eu preciso ter essa liberdade, é isso que ele está dizendo aqui, ó. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Significa dizer que eu tenho transparência, eu tenho liberdade para confessar as minhas dificuldades e os meus pecados para minha esposa. Você pensa que eu não erro? Eu erro, eu peco. E a minha esposa, ela precisa ter essa imagem que eu estou sucinto ao erro. Amados, nós não somos perfeitos. Você não casou com um super-herói, homem. Ou mulher, você não casou com um super-herói. E você, homem, você não casou com a heroína. Ela não é a Mulher Maravilha e nem você é o super-homem. Nós precisamos entender que nós estamos diante de pessoas que, apesar de ter o Espírito Santo habitando dentro, ela ainda tem uma alma. Ela ainda habita em um corpo de carne. Vai chegar o momento que nós vamos receber sim o corpo glorificado. Aí nesse momento, vamos andar em outro nível. Mas até então nós estamos andando em um nível onde tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. A nossa essência tem um Espírito. Mas nós temos emoções. Nós estamos sucintos ao erro. Então eu preciso entender que eu preciso ter liberdade para confessar as minhas dificuldades para ela. E ela precisa ter liberdade para confessar as dificuldades dela para mim. Eu contei aqui no primeiro horário um exemplo que aconteceu comigo na empresa que eu trabalho hoje. Quando eu entrei lá nessa empresa, eu trabalho no ramo de costura e geralmente no ramo de costura quase 100% é mulher. E como eu disse também, tem alguns homens, e os poucos homens que tem, a metade estão virando a casaca, dando o tiro errado. Então, tipo assim, uma boa parte está indo pelo caminho da perdição. Tá entendendo? Então, ou seja, você trabalha num local, muitas mulheres, aí tem uns problemas em casa. Então acaba que as mulheres ficam sensíveis, né? E tinha uma mulher lá, uma dita cuja, uma enviada, Tava me assediando de alguma forma, né? Dando em cima de mim.
E aquilo começou a me incomodar de uma tal forma que eu fiquei incomodado e chegava em casa ruim. E eu fui para o meu TSD e ruim no meu TSD. Eu disse, mas Senhor, o Senhor sabe, o Senhor testemunha. Eu não cedi à tentação, eu não dei bola para ele, eu não fiz nada de errado. E aquilo, aquele peso e aquela coisa ruim, até que chegou o dia, não dá mais. Não dá mais, eu não fiz nada de errado, mas esse negócio está me incomodando direto. E a mulher não parava de me perturbar. Aí eu cheguei para minha esposa e disse, amor, está acontecendo algo lá no meu trabalho. Está acontecendo isso, isso e isso. Aí disse para ela a situação. Aí ela deu o parecer dela, deu o conselho, oramos juntos. Amados, parece que tirou uma carga de 1 tonelada das minhas costas. Ou seja, o inimigo estava aproveitando aquela situação para trazer opressão para a minha pessoa. E é tipo assim, eu não pequei. Eu não errei, Deus sabe do meu coração. Mas enquanto eu não conversei com ela, enquanto eu não tive a liberdade para conversar com ela, aquele peso estava sobre mim. E muitas vezes nós não temos essa pessoa para contar. Nós precisamos entender que o nosso companheiro, ele precisa ter maturidade para me ajudar no momento da dificuldade. Por trás dessa pessoa aqui, existe um ser humano que tem as suas dificuldades. Por trás dela existe um ser humano, então nós não somos super-heróis. Acaba com essa imagem. O problema é porque a gente quer que a pessoa que está do nosso lado seja perfeita, enquanto nós somos cheios de defeito. A gente exige que a pessoa que está do nosso lado seja perfeita, e nós abrimos mão da perfeição e queremos ser de qualquer forma, se nos apresentar de qualquer forma, e queremos que a pessoa aceite. Não, mas não é assim. Na verdade, a palavra de Deus fala que nós devemos que nós somos medidos com a medida com que nós medimos. Nós somos julgados com o peso do julgamento que nós usamos. Então, ou seja, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o nosso cônjuge é uma via de mão dupla. Vocês compreenderam acerca de cumplicidade? Cumplicidade não é concordar com o pecado do outro. Cumplicidade é ser um braço para ajudar o outro a se levantar. Deus não concorda com o nosso pecado. Deus estende a mão e mostra o caminho da reconciliação. O nosso trabalho não é dizer que o outro está errado e ele vai ficar errado, não. É dizer, existe um caminho. E apontar o caminho e vamos junto. Vocês estão comigo? Vamos continuar. No capítulo 3, eu vou ler esse texto, essa parte aqui, porque ela fala da queda do homem, né? E como eu disse para vocês, a vida do homem ela começou a ter mais emoção quando a mulher apareceu, né? E aqui começou as emoções na vida do homem, certo? No capítulo 3, diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha só o que a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Aí você vai dizer, que questão é essa? Eis a grande questão. Olha só, a gente percebe aqui, que aqui chegou a queda do homem, né?
E uma das coisas que muitas vezes acontece na família hoje, a gente sempre procura botar a culpa no outro. Do que aconteceu. Da família não estar dando certo, da família ter dado errado, tudo a gente coloca a culpa no outro. E o que eu aprendo aqui com esse texto? A primeira coisa que eu aprendo aqui foi no versículo 15, quando a gente leu, na verdade no versículo 16, do capítulo 2. O que é que o Senhor falou? O Senhor disse assim, ó, Deus deu uma ordem ao homem. Deus deu a palavra para o homem. E aqui para vocês, homem, vocês precisam entender que vocês têm uma responsabilidade com a sua casa, com a sua família. O pastor apresentou aqui, há algum tempo atrás, e é uma das coisas que nós defendemos, o homem como sacerdote do seu lar. O que é o homem sacerdote? Ele é responsável, não só para cuidar da vida financeira da família, para dar provisão, para dar destino, dizer como deve seguir, não, mas deve pregar para a sua família. O homem tem a responsabilidade de manter a sua família nutrida espiritualmente, amados. Deve pregar para a sua esposa. O que foi que aconteceu aqui? Deus deu uma palavra para o homem. E vocês vão ver, se a gente continuar lendo aqui, eu não vou ler o texto todo para a gente não ser tão extenso. Quando Deus veio ter com eles, prestar conta com eles, quem foi que Deus chamou a atenção? O homem. Aí muitas vezes nós nos comportamos como Adão se comportou. Adão disse, a mulher que tu me deu. Até então ela era uma bênção, né? Mas agora, Adão disse, foi a mulher que tu me deu, que comeu da árvore e me deu. Mas Deus chamou a atenção do homem, porque a responsabilidade de guardar a família, de cultivar e guardar, não está sobre a mulher. O trabalho da mulher era pegar junto com o homem. O trabalho da mulher é pegar junto, ser auxiliadora do homem. Mas a responsabilidade de assumir é do homem. Então, nosso trabalho aqui não é jogar a culpa para o outro. Não, erramos. Vamos procurar o lugar de arrependimento, de reconciliação. E para isso, viver uma nova história. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. É interessante, amados, quando nós falamos de família, a família, ela não é um projeto meu, não é um projeto seu, não é um projeto da TGF. A TGF, ela defende a família como o maior patrimônio. A família é um projeto de Deus e é patrocinada por Ele. Deus, Ele é o maior patrocinador da família. Deus, Ele é o maior investidor da família. Na verdade, se você está aqui e você valoriza a sua família, é porque você entendeu o valor que Deus dá à família. Interessante que quando nós lemos essa palavra aqui, a obediência a Deus e a sua palavra, isso aqui eu quero deixar como mensagem para vocês. A obediência a Deus e a sua palavra, ela não só guarda a sua família. Porque de uma das palavras que Deus deu para Adão foi cultivar, guardar, cuidar do jardim, que era um símbolo da sua casa. Mas aqui, obediência à palavra de Deus não só traz segurança para a sua casa, para a sua família. Obediência a Deus e a sua palavra, ela traz bênção para a sua casa. Ela traz bênção para a sua família. Amados, e bênção simboliza favor. Você está comigo? Bênção simboliza favor de Deus. Mas é muito bom saber que existe favor. Mas o favor de Deus não chega de qualquer jeito não, mas o favor de Deus, ele chega debaixo de obediência. Isso aqui eu queria falar para vocês. Que muitas vezes nós estamos levando a nossa família e não entendemos o que é que Deus pensa sobre família. Mas Deus não mudou, mas acerca do pensamento dele sobre família.
Deus continua o mesmo. A gente quer desfrutar do favor e da bênção de Deus, mas em contrapartida a gente não quer obedecer ao Senhor. Não, amados, o resultado da bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, é fruto da sua obediência à sua palavra. E favor, assim como eu usei no primeiro culto esse exemplo, eu tive um tempo de ciclista, vou dizer porque hoje o pedal está parado, né? Eu me aposentei, eu não sei se vou voltar ativa, né? Já tem até a minha bicicleta pro meu menino, já dei a bicicleta para ele já. Eu gosto de usar esse exemplo, né? O que é favor de Deus? Eu abandonei, eu tive alguns livramentos, sofri acidente, mas ainda bem que eu tinha amigos do meu lado que me ajudaram a levantar, e hoje eu estou aqui bem, para a honra e glória do Senhor. Mas eu vou falar acerca de favor. Favor, vou usar esse exemplo porque é bom demais. Existia 2 modos de pedalar. Existe o pedal que você faz a favor do vento. Existe o pedal que você faz contra o vento. Eu vou falar primeiro contra o vento, né? Contra o vento é quando você está numa subida. Ei, amados, é dose. Parece que você está carregando 100 bicicletas com 100 pessoas de 100 quilos atrás de você. Parece que você nunca chega ao destino. Mas isso aqui é uma vida sem Deus. É você andar contra o vento, amados. Você tem barreiras, e cada barreira é um desafio, é como se fosse um gigante que se levantasse contra você, que é totalmente o contrário, amados. É muito bom quando nós estávamos pedalando, que a gente pega o vento a nosso favor. Não é, Wagner? Você vai numa descida e o vento está a seu favor, amados. Parece que tem alguém empurrando você. Favor, amados, é o que significa dizer que você vai chegar mais rápido, de forma favorável, de forma fácil no seu destino, amados. Isso simboliza favor. Então, ou seja, amados, existe favor de Deus quando nós estamos dentro do plano e do propósito de Deus. Então, se você quer desfrutar da bênção do Senhor, amados, ande dentro de um caminho de obediência, amados. Deus tem uma visão sobre família. Se existem coisas que estão desalinhadas na sua casa, alinhe. Para quê? Para que você veja o vento soprando, amados. É bom demais, amados, quando o vento está soprando.